Evangelho de Marcos, no capítulo 15. E você pode mantê-la aberta ao longo de todo esse tempo de palavra, porque esse é o nosso texto base dessa manhã. Marcos, capítulo 15. E hoje, nossa quinta mensagem da série da Quaresma, nós vamos falar sobre o Calvário e a morte de Jesus. Se você não perdeu alguma das palavras dessa série de mensagens ao longo desse tempo, você pode, se você tiver no nosso aplicativo, você vai encontrar as mensagens. Se você ainda não baixou o nosso app, vai lá na sua loja, baixe 8 Nazareno, mantenha ele aí no seu celular, faça o cadastro. Lá você vai ter todas as mensagens, não só da série, mas da quarta-feira. As mensagens que tem PowerPoint, está lá para você. Os devocionais, as reflexões dos grupos de comunhão dessa quaresma estão lá também. Você pode baixar, você pode fazer com a sua família, você pode voltar e estudar sobre aquilo que o Senhor está falando com a sua igreja. Se você quiser assistir de outra forma, vai lá no nosso canal do YouTube, deve estar lá as mensagens também, e você pode ser edificado. Meu querido, não deixe de ser edificado pelo Senhor. Busque aquilo que te aproxima dEle, porque dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. É por causa dEle que nós estamos aqui. É por causa daquilo que Ele já fez por mim e por você que nós estamos aqui. Depois do relato da negação de Pedro, Marcos se volta para Jesus. E o que aconteceu no seu julgamento, a oscilação e Pilatos sob pressão, se encaixa muito bem com o que se sabe dele, com base em outras fontes. Semana passada, nas duas reuniões, de manhã e à noite, ambos falaram, tanto o reverendo Júnior quanto o reverendo Sandro, falaram sobre a pessoa ali de Pilatos e também de José de Arimateia. O texto de Marcos 15, ele começa com a seguinte afirmação: de manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Para a gente compreender esse contexto histórico dos fatos, embora já tenha sido dito na mensagem da semana passada, os judeus, à semelhança de outros povos subjugados pelo Império Romano, tinham uma certa liberdade de autogestão. Obviamente, as leis locais, elas estavam subordinadas às leis romanas. Esta certa liberdade ficou conhecida como a Pax Romana. Mas somente e apenas um cidadão romano tinha acesso às cortes romanas. Assim, na Judéia e na Galiléia, a maioria das disputas civis ou religiosas eram resolvidas pela corte judaica. Era uma forma do Império Romano dizer assim: vocês são livres, mas no final vocês estão subordinados àquilo que nós de fato decidimos. Sendo assim, Jesus é levado pelo sinédrio até Pilatos. Mas Pilatos não queria assumir a responsabilidade daquilo que eles queriam. Principalmente porque a sua esposa havia tido um sonho. E havia dito para ele: sai fora disso. Não entra nessa não, que você vai se dar mal. Não é uma boa coisa. Então a esposa dele falou, dizendo que não era para ele se envolver com o inocente. Ele tenta então enviar Jesus para Herodes Antipas, que o recebe,
mas não resolve o problema, devolve o problema para ele. Diante disso, Pilatos lava as mãos, mas cede ao que a multidão estava pedindo. O que nos leva a lembrar de uma afirmação que não é verdadeira. A voz do povo não é a voz de Deus. Então ele é crucificado. E logo após o véu do templo se rasga. José de Arimateia pega o corpo de Jesus, enrola em um lençol de linho e o sepulta em um sepulcro novo. A vida e a morte de Jesus nos revelam que o amor de Deus moveu Jesus até a cruz. Veja aí o texto bíblico na sua Bíblia, Marcos 15, o verso 4 e o verso 5. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Porque eu e você, geralmente, constantemente, queremos nos justificar. Eu e você, eu também. Mas Jesus não disse nada. Pilatos estava procurando ali uma justificativa para não ter que crucificar uma pessoa que ele sabia que era inocente. Ele queria achar alguma saída. Aquele era o momento de Jesus Cristo apresentar os argumentos e sair daquela situação. Mas a palavra diz que ele não disse nada. De forma que até Pilatos ficou impressionado com a postura de Jesus. A maior lição que nós tiramos e podemos tirar de tudo isso é que Jesus Cristo não foi uma vítima do Império Romano e da injustiça terrena, mas ele de forma soberana e livre manifestou a graça maravilhosa e poderosa de Deus e seu amor incondicional. Por amor, ele não disse nada. Por amar a mim e a você, ele permaneceu calado. A causa da morte foi o amor. A causa da entrega foi o amor. Foi puramente movido por amor que Jesus Cristo se manteve em silêncio, sem dizer nada. Porque ele sabia que a atitude dele iria mudar a história da humanidade. João 3,16 diz que porque Deus tanto amou o mundo, deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A entrega de Jesus é para você, querido, para você, querida, para você ter vida eterna. Jesus Cristo estava o tempo todo no governo de tudo. Em todo tempo ele sabia pelo que morrer, e eu e você precisamos saber pelo que nós devemos morrer. O que é que nós devemos abrir mão? Pelo que eu e você devemos abrir mão na nossa vida? Qual é a sua razão de viver? Antigamente tinha um louvor da Melissa e ela cantava: minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar.
você precisa saber qual é a sua razão de viver. Pelo que você vive. Porque quando eu entendo pelo que eu vivo, eu entendo o que é que eu vou abrir mão. Jesus sabia pelo que ele estava morrendo. Ele estava no governo. João 10, 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O sacrifício de Jesus mudou a história da humanidade. O sacrifício de Jesus mudou a minha e a sua vida. O sacrifício de Jesus mudou a minha e a sua história. O sacrifício de Jesus me dá vida hoje e esperança de vida eterna. Então, a vida e a morte de Jesus nos revelam que o amor de Deus moveu Jesus até a cruz. Foi por amor. Foi por amor. Foi unicamente por amor. Certa vez o matemático, filósofo, físico, engenheiro e inventor Arquimedes declarou: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. A alavanca foi a cruz. O ponto de apoio foi o amor de Deus em Jesus Cristo. E o mundo foi transformado radicalmente pela manifestação dos céus. Jesus Cristo muda as histórias. Essa foi a alavanca que moveu o mundo até Deus, o amor. Como entender esse amor? Você consegue? Na minha humanidade eu não consigo entender esse amor. E muitas vezes eu preciso dizer: meu Deus, me explica esse amor. Me ensina a amar dessa forma que o Senhor ama, de maneira incondicional. Me explica, Senhor, esse seu amor por mim, que não mereço. Às vezes eu penso que eu mereço, mas de fato eu não mereço. Mas o Senhor me ama. Quero dizer para você nessa manhã que o Senhor ama você. E não há nada que você possa fazer, não há nada que você faça que Ele deixe de amar você. Ele ama você incondicionalmente. Antes de você dizer para Ele: Senhor, eu te quero na minha vida. Senhor, eu quero viver vida de intimidade com o Senhor. Ele já diz: eu amo você. Eu escolhi você. Eu me entreguei por você. Porque eu amo você. Eu amo você quando você é desobediente. Eu amo você quando você caminha em lugares onde eu não gostaria que você caminhasse. Eu amo você quando você peca. Eu não deixo de amar você. Esse amor é o amor que Jesus, que o Senhor tem derramado sobre mim e sobre você. Esse amor que está sempre de braços abertos para receber a mim e a você. O amor do pai do filho pródigo, que sabia que o filho estava perambulando pelos diversos lugares, pelos lugares mais horríveis do mundo, mas ele permanecia lá, olhando e esperando aquele filho amado retornar. É esse amor que Jesus tem por mim e por você. O amor dele não muda, o meu amor por ele pode mudar, mas o amor dele por mim e por você, ele é imutável. Nós precisamos entender a profundidade dessa entrega de Jesus por nós, desse amor que não muda. Não muda quando eu e você deixamos de orar. Não muda quando eu e você deixamos de jejuar. Ele permanece dizendo: ei, eu amo você.
E eu te quero juntinho de mim, eu te quero pertinho de mim, eu quero caminhar com você, eu quero dar as mãos para você, porque eu, o Senhor, nunca, jamais te abandonarei. Uma mãe, um pai, pode abandonar um filho, mas o Senhor nunca, jamais nos abandona. O amor de Jesus moveu e move o mundo. A vida e a morte de Jesus Cristo nos revelam que a obediência é o caminho para a redenção. Marcos 15, 19 e 20. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Esse dia foi difícil para Jesus. Ele foi terrivelmente humilhado. Ele foi afligido pela maldade dos homens. Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele afirma que, Filipenses 2, 5 a 8, ele vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a atitude que se espera de nós, a mesma de Jesus Cristo: obediência, obediência à palavra, obediência à vontade do Senhor. Há pessoas que estão cheias de si, que estão apegadas a si mesmas, mas o que o Senhor procura são pessoas que não estejam apegadas a si mesmas, mas que estão dispostas a esvaziar de si mesmo, e de servir a Ele, de ser cheio dEle e de fazer a vontade dEle. Lucas 22, 42, o próprio Senhor Jesus falando com o Pai, orando ao Pai, Ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na atualidade, muitas vezes nos pegamos fazendo orações muito diferentes dessa. Em geral, as nossas orações têm sido: Pai, faça a minha vontade, porque se o Senhor fizer a minha vontade, eu vou ficar feliz. E se eu ficar feliz, então eu vou te servir. Se o Senhor não fizer a minha vontade, eu não quero mais caminhar contigo. Porque não vale a pena caminhar com o Senhor se a minha vontade não é satisfeita e se eu não estou feliz. A minha pergunta para você nessa manhã é: Jesus estava feliz na entrega dele na cruz? Eu penso que Jesus estava convicto da sua missão, e ele entendeu que a missão dele era maior que a vontade dele, porque esse texto está dizendo: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim. Ele não estava indo feliz, ele não estava correndo saltitante como se estivesse indo para uma festa na crucificação. Ele estava com o coração afligido e angustiado. E os textos bíblicos nos provam isso. Havia uma angústia no coração de Jesus, havia um peso sobre ele. Pai, se quiseres, se queres, afasta de mim. Mas Senhor, eu submeto a minha vontade à sua vontade.
que é boa, perfeita e agradável. Eu submeto os meus desejos ao desejo do Senhor. Então, eu mato a minha carne para viver no Espírito, porque o Espírito vivifica. O foco não é nem a minha, nem a sua vontade, mas a vontade de Deus. Jesus Cristo, Ele obedeceu até a morte. A obediência de Jesus redimiu toda a humanidade. Nós somos frutos da obediência de Jesus. Mateus 7:21 diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é só para aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como é que temos vivido essa vida que o Senhor nos deu para viver nesse mundo? Temos vivido para fazer a vontade do Pai? Ou estamos buscando satisfazer as nossas próprias vontades? Cada vez que a gente sobe aqui para ministrar a palavra, as palavras que nós, pastores, mais gostamos de ministrar, são as palavras de dizer para você, você é vitorioso. Ah, querido, Deus tem promessa para a sua vida. Ah, Ele manda dizer que Ele tem promessa para você. Mas essa palavra, esse é o Evangelho que muda, que gira a chave na nossa vida, que nos faz entender o nosso propósito e a nossa missão aqui. Ela vai além de recebermos as bênçãos e as promessas do Senhor. Ele as tem para mim e para você. Ele já as liberou para mim e para você. Mas o propósito do Evangelho é entrega. Caminhar com Jesus é entrega. Servir a Jesus é abrir mão de mim mesmo. É abrir mão das minhas vontades. É realmente declarar, abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti, pelo Senhor. A vida e a morte de Jesus Cristo nos revelam que a decisão por Jesus tem impacto eterno para todos que o aceitam. Marcos 15, 26 e 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Ser contado com os transgressores significa ser associado com os pecadores. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, cumprindo esta profecia de forma literal. Profecia descrita lá no Antigo Testamento. Do ponto de vista teológico, essa identificação com os pecadores tem um significado ainda mais profundo. Jesus, que não tinha pecado, assumiu o lugar dos pecadores. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que diz. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra. Eu e você somos declarados justos diante dele, por causa da entrega de Cristo. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Há um louvor que a Cristina Mel gravou e que ele diz assim: Pai, os perdoe, eu o ouvi dizer, por sua dor fui responsável, porque na verdade o débito era meu.
Como pôde ser o inocente morrer, se a vida errada era minha? Porque o seu corpo foi partido, deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser meus pés com os cravos, devia ser meu lado rasgado, meu coração quebrantado, deviam ser minhas mãos, deviam ser meus pés sob a rude cruz. Às vezes me sinto tentado a acreditar ser merecedora de sua graça, me acostumando com tudo que ouvi, tentando esquecer que o lugar era meu, e me olho para a cruz e estremeço, pois seu grande amor eu não mereço. Deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser meus pés com os cravos, devia ser meu lado rasgado, meu coração quebrantado, mas foram suas mãos, foram os seus pés, seu lado foi rasgado, o Senhor padeceu sobre a rude cruz, por amor a mim, por amor a você que está aqui. Ele se entregou, foi por ti, meu irmão. Ele se entregou por você, ele se doou por você. E agora eu te pergunto, como é que você está vivendo a vida que ele está te dando? Porque ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por você. Ele não tem mais que te dar casa, ele não tem mais que te dar carro, ele não tem mais que te dar saúde. Ele o faz porque ele nos ama. Ele já se entregou, ele deu a vida. E você, o que você está entregando para ele? Como é que você está vivendo? Ele está nos chamando nessa manhã. E ele está dizendo que uma vida inteira de erros pode ser mudada e transformada por uma entrega verdadeira e completa a Jesus Cristo. Léo Bigger diz: deixe que Deus molde a sua vida e não permita que a vida deforme você. Tem gente vivendo vidas deformadas, um evangelho deformado. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é que ainda existe uma cruz para eu e você carregarmos. E nós vamos, enquanto vivermos, carregarmos essa cruz, porque Jesus levou essa cruz por mim e por você. Evangelho é porta estreita, não é porta larga. O caminho é árduo. Não é fácil caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus exige de mim e de você entrega, exige de mim e de você abrir mão de desejos, de vontades, daquilo que eu queria fazer, da roupa que eu queria vestir, da viagem que eu queria fazer. Evangelho é isso. E se você não está disposto a essa entrega, o que você vive não é evangelho. E a palavra está dizendo que aquele que não vive a vontade do Pai, esse não tem parte comigo. Esse é o evangelho que a palavra traz. Esse é o evangelho de Cristo. Viver com Cristo não é fácil, não. Todos os dias você tem que abrir mão das suas vontades.
A vontade de falar um palavrão para aquele seu colega de trabalho que te persegue. A vontade de peitar o seu chefe. Vontades. Muitas vontades. Mas a gente lembra que na entrega de Jesus, quando estava sendo julgado, humilhado, Ele não disse nada. Ele permaneceu calado, porque Ele entendeu a sua missão. A vida e a morte de Jesus Cristo nos revelam que o acesso direto para Deus, ele está disponível para todos por meio de Jesus. Marcos 15:34, por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Essa expressão demonstra a dor profunda. O Filho de Deus, que desde a eternidade estava em comunhão com o Pai e com o Espírito, experimenta algo que jamais poderia imaginar. Ele viveu a solidão na cruz, para que eu e você pudéssemos acessar a presença dEle de forma íntima e profunda. O véu do santuário foi rasgado. Rasgou-se em 2 partes. Marcos 15, 37 e 38 diz. Jesus Cristo então entrega seu espírito com um forte brado, demonstrando que sua morte não foi um ato de fraqueza, mas a consumação de um plano de redenção. Ao rasgar o véu do santuário de alto a baixo, quer dizer que a barreira entre Deus e os homens não existe mais. Antes, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Mas com a morte de Jesus Cristo, o acesso direto a Deus foi concedido a todos os que creem. E agora, assim como no jardim do Éden, eu e você podemos todas as tardes ter um encontro marcado com o Senhor. Eu e você podemos acessar o Santo dos Santos na presença do Senhor. Aleluia, não há mais nenhum mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hebreus 10, 19 e 20, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. A vida e a morte de Jesus Cristo nos revelam que a fé, ela está disponível para todos que creem. Está disponível para você, está disponível para mim, está disponível para a nossa família, está disponível para a nossa casa, está disponível para o seu filho, está disponível para o seu marido. Então você pode orar com fé e o Senhor vai ministrar e vai abrindo os corações, e todos os nossos entes queridos vão chegando para que nós possamos declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aqueles que participaram da crucificação de Jesus Cristo tiveram a oportunidade de perceber que não era apenas um homem que estava na cruz. Essa afirmação foi poderosa. Em alguns momentos, Jesus Cristo havia sido reconhecido como Filho de Deus. Marcos 15, 39, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Agora um oficial gentil se torna alguém que está diante da verdade mais poderosa do mundo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 João 4,15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Não é algo restrito. Não é restrito a pastores, não é restrito a mim, não é restrito a você.
não é restrito para alguns escolhidos, mas para todos os que creem em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Aleluias. Deus permanece em você. Aleluia. E você permanece nele. José de Arimateia, possivelmente da aldeia de Ramataim, cerca de 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém, era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo, do Sinédrio, e um discípulo secreto de Jesus. Ele tinha expectativa pela chegada do reino de Deus. Tomado de coragem, pediu a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo. Marcos 15, 43. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Quem somos nós diante da realidade de que Jesus Cristo foi crucificado por amor? E que decisão você quer tomar nessa manhã? A nossa missão agora é cuidar do corpo de Jesus Cristo. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Nessa manhã, olhando para você, como é que você tem vivido nesse tempo de entrega e a vida de salvação que você recebeu nele? Talvez você chegou aqui hoje e você não decidiu ainda por ele. Você não reconheceu Jesus como o caminho, a verdade e a vida, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Talvez você até já tenha dito assim: não, mas ele é meu tudo, mas ainda não fez dele o seu tudo. Você disse, mas ele ainda não é o seu tudo. Nessa manhã, numa autorreflexão, ao olhar para a cruz de Cristo, para a entrega dele por nós, meu desafio para você nessa manhã é que você faça uma oração diferente de todas que você já fez na sua vida. Que a sua oração nessa manhã seja: Senhor, um dia eu levantei a minha mão, eu entreguei minha vida para Ti, mas eu não entendi muito bem como é que era essa caminhada. Hoje, a entrega que eu quero fazer é diferente. Hoje a entrega é dizer: Senhor, hoje eu vou chegar no altar, porque a minha entrega é de que a partir de hoje eu vou intencionalmente todos os dias viver para o Teu louvor e para a Sua glória. Essa é uma oração pessoal e essa é uma decisão pessoal. Mas esse é o meu convite para você nessa manhã. Ao ouvir sobre o Calvário de Jesus, a entrega dele a mim, eu não tenho outra oração a fazer, a não ser dizer: Ei, Senhor, eis-me aqui. Até hoje, eu vivi de uma forma, mas a partir de hoje, eu quero todos os dias ser constrangida por esse amor que me dá vida e esse amor que me dá esperança. Se você quer também fazer essa oração, convido você para chegar no altar. Convido você para fazer essa entrega aqui. E para dizer: eu quero viver numa maior intimidade com o Senhor. Eu quero viver num tempo de entrega como eu nunca vivi. Porque eu quero ter experiências que eu nunca tive.
Eu não quero viver no raso, mas eu quero viver na profundidade. Eu quero mergulhar na presença do Senhor, porque Ele entregou tudo. Senhor, eu não quero entregar um pedacinho de mim. Eu não quero só entregar minhas mãos, eu não quero só entregar a minha vida, mas eu quero entregar a minha história. Eu quero entregar a minha família. Eu quero entregar os meus sonhos. Eu quero entregar os meus planos. Eu quero entregar os meus dons. Eu quero entregar os talentos que o Senhor me deu. Eu quero entregar tudo que sou, tudo que tenho, para servir ao Senhor. Porque o Senhor nos chama a viver uma vida de servos. O Senhor nos chama a viver uma vida de entrega. A não viver para mim mesmo, mas a viver para a sua glória. A não viver buscando meus próprios interesses, mas a viver me doando, me entregando, como o Senhor o fez, sem palavras, não dizendo nada. O Senhor se manteve em silêncio, mesmo sendo humilhado. Deus nos ensine, me ensine, Senhor, a mesmo no tempo de humilhação permanecer calada, porque o justificador é o Senhor. Deus, e assim como vamos ainda ver nessas próximas semanas, que a justificação do Senhor, ela chega direto do Pai. Que seja assim na nossa vida, que seja assim na vida da tua igreja, que seja assim na vida do teu povo. Deus, nos ensine a dia reconhecer que o Senhor é aquele que nos dá tudo. Nós acordamos porque o Senhor nos dá vida. Nós vivemos cada dia porque o Senhor nos fortalece. Deus, que os nossos olhos continuem abertos, vislumbrando a graça, a paz e a bondade do Senhor para conosco. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque só Tu é digno de receber honra, glória e louvor para todo o sempre. Amém. Aleluias. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Que a sua entrega, ela seja todos os dias. Que a minha entrega, ela seja todos os dias. Que todos os dias eu e você possamos lembrar de que por Ele, para Ele, por causa dEle, é que nós estamos aqui. As bênçãos, as promessas dEle para nós são presentes. Mas o principal, o maior presente que Ele podia nos dar, Ele já deu. Nós podemos acessar, que é a salvação e a esperança da glória. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Que palavra. E nós assim estamos caminhando no Calvário, rumo ao Calvário. Que o Senhor possa te guardar. Leve essa palavra para a tua casa, medite nela. Uma palavra do trono de Deus para o nosso coração. Se dói hoje ouvir o caminho do Calvário, dirá viver. E é grandioso em entender que Jesus nos diz isso. Toma a tua cruz e me segue. É doloroso nós sentados aqui no conforto desta igreja, passar pelo Calvário, dói só de pensar. E viver. E viver o evangelho das portas abertas, das chaves de carro, das mansões. E viver é bom, não é? É maravilhoso. É maravilhoso.
Mas o comissionamento desse evangelho é: toma a tua cruz e me segue. Que o Senhor te guarde, que o Senhor possa te dar um domingo maravilhoso. Fique de pé. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar. Leve essa palavra para o teu coração. Toma posse dela. Se você desejar, ouça e veja através das redes sociais novamente esta palavra, para que ela possa surtir grandes efeitos dentro do teu coração. E que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora e libertadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo não esteja conosco somente agora, mas esteja por todo o sempre. E a igreja declara: amém. Toma posse, vai em paz, aplauda ao Senhor, aleluia.